Assim, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós continuamos com a história Geografia Bíblicas do Reino Dividido. Pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem. Estamos falando sobre a desintegração do reino e vamos falar hoje sobre uma invasão. Logo depois que Roboão assume o poder, o seu território é invadido por Faraó de nome Sisaque. Quem era Sisaque? Sisaque era o faraó do Egito, era o governante do Egito, chamado Sisaque I ou Shinshok, seria o nome, né, deste faraó. A arqueologia, os estudos arqueológicos provam que a Bíblia tinha razão e que realmente houve uma invasão por um faraó egípcio da chamada 22ª dinastia. Por que 22ª dinastia? Que seria um faraó novo que dá origem a um conjunto de herdeiros que são típicos dele. Em verdade, ele não era bem egípcio. Na verdade, o que acontece é que a Assíria já estava começando a levantar-se historicamente e eles acabaram dominando uma parte, né, principalmente a parte egípcia, e lá ele coloca então um filho, né, Nimrod, que era da Síria, coloca um filho seu de nome Shinshok, ou Sisaque I. Então ele inaugura uma nova dinastia, um novo começo para o governo do egípcio. A ciência, a arqueologia, diz que isso aconteceu entre 935 e 940 a.C. Se nós formos ver, bate com a cronologia, com as datas que a Bíblia nos traz. Então, em verdade, ele não era egípcio, ele era um usurpador da coroa egípcia. Tá? E a história conta, a arqueologia conta, que nas suas construções ele usou 400 toneladas de ouro nas suas construções. E aí a gente fica pensando de onde é que ele conseguiu 400 toneladas de ouro assim durante a vida dele. Não é 1 quilo ou 2, são 400 toneladas. E aí a gente lembra que Roboão, filho de Salomão, estava no trono de Judá, portanto em Jerusalém. E nós vamos ver o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que no 5º ano de Roboão, quando Roboão era já rei sobre Judá, ele caiu em apostasia, ele caiu em idolatria. E esta idolatria, esta apostasia, fez com que Deus levantasse alguns inimigos. Isso nós sabemos. Por que nós sabemos isso? Porque o profeta Semaías profetiza isso. Ele fala a respeito disso. A passagem está em 2ª Crônicas. Nós vimos que o reino do sul, Judá, ele está melhor descrito, a história está melhor contada em Crônicas do que em Reis. Então está aqui em 2ª Crônicas, do 12, né, em diante, do 12 do 1º em diante. Entretanto, nós vamos ver que ele fala nessa passagem que Sisaque foi mandado exatamente por conta da apostasia da
idolatria, né? Nós vamos observar aqui, né, no 6 e no 7 do 2 Crônicas 6 e 7. 12, 6 e 7. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Né? Vendo o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías: humilharam-se, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Então eles se humilharam e eles não foram destruídos já no início. Ou seja, o reino continua por séculos ainda, né? Mas eles levaram os tesouros do templo e os tesouros do Palácio Real. Daí eu posso ter 400 toneladas de ouro usadas nas minhas construções. Né? Muito bem, Roboão, olha que coisa interessante aqui. Roboão andou nos caminhos de Salomão, no final do reinado de Salomão. E o que a Bíblia diz que provocou isso? Foram os casamentos fora do povo de Deus. Roboão era filho de Naamá. Naamá era uma amonita. Por isso, eles tinham esta tendência à idolatria. Muito bem. Uma vez que Roboão morre, o seu filho Abias sucede no trono. E ele governa basicamente por 3 anos. E ele continua esta mesma idolatria, esta mesma apostasia, este mesmo desvio que era comum no final do reinado de Salomão e que foi comum em Roboão. Só que ele começava a provocar Jeroboão à guerra. Deus não deixou Roboão guerrear com Jeroboão. Não deixou, no início ele não deixou isso acontecer. Mas Abias não se deixou levar por estas palavras e ele provocava Jeroboão à guerra. Numa das guerras, ele vence a batalha e ele conquista Betel, Efron e Gessaná. Nós vamos falar disso um pouquinho mais, de novo, um pouquinho mais para frente. Amém, amados? Bons estudos!